A fé sempre foi uma das forças mais poderosas que acompanham a humanidade desde os tempos antigos. Em meio às incertezas da vida, às dores invisíveis da alma e às batalhas que ninguém vê, a fé se apresenta como uma luz que não se apaga, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. A Bíblia nos mostra desde o início que a fé não é apenas acreditar no que se vê, mas confiar profundamente no que Deus prometeu, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. A fé é o elo entre o coração humano e o agir divino. É a certeza silenciosa de que Deus continua no controle, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A palavra de Deus nos ensina que a fé é o fundamento da nossa relação com Ele. Em Hebreus está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso revela que a fé não depende de provas visíveis, mas de uma confiança absoluta no caráter de Deus. Muitos personagens bíblicos caminharam sustentados apenas por essa confiança. Abraão, por exemplo, deixou sua terra sem saber para onde ia, confiando somente na voz de Deus. Ele creu contra a esperança, e essa fé lhe foi imputada como justiça. Isso nos mostra que a fé não elimina o medo, mas nos move apesar dele. Ao longo das Escrituras, vemos que a fé transforma destinos. Moisés enfrentou o faraó não porque era forte, mas porque confiava no Deus que o enviou. Davi enfrentou Golias não por causa de sua habilidade com a funda, mas porque sabia em quem havia crido. A fé faz com que o pequeno se torne forte, o fraco seja capacitado e o impossível se torne realidade. Jesus constantemente dizia às pessoas que eram curadas: "A tua fé te salvou." Não era o toque físico, nem a multidão, mas a fé que abria o caminho para o milagre. A fé também sustenta nos momentos de dor. Jó perdeu tudo o que tinha, enfrentou sofrimento profundo e questionamentos intensos, mas mesmo em meio à sua angústia, declarou que sabia que o seu Redentor vivia. Essa fé não impediu a dor, mas o impediu de se afastar de Deus. Muitas vezes a fé não muda imediatamente a situação, mas muda o coração de quem confia. Ela nos dá força para continuar quando não há respostas, nos ensina a esperar quando tudo parece atrasado e nos mantém firmes quando o mundo tenta nos derrubar. Jesus nos ensinou que a fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas ainda assim poderosa. Isso nos mostra que não é a quantidade de fé que importa, mas a sinceridade do coração que crê. Uma fé simples, verdadeira e humilde é suficiente para mover montanhas, sejam elas externas ou internas. Montanhas de medo, de culpa, de ansiedade, de pecado ou de desânimo podem ser removidas quando colocamos nossa confiança em Deus. A fé nos aproxima do Pai, nos ensina a depender dele e nos lembra que não caminhamos sozinhos. A Bíblia também nos alerta que a fé precisa ser viva. Ela se manifesta em atitudes, em escolhas diárias, em obediência. Tiago nos lembra que a fé sem obras é morta, não porque as obras salvem, mas porque a fé verdadeira naturalmente produz frutos. Quem crê, confia. Quem confia, obedece. E quem obedece, experimenta a fidelidade de Deus. A fé nos leva a amar mais, perdoar mais, esperar mais e permanecer firmes mesmo quando tudo parece perdido. Nos evangelhos, vemos pessoas que atravessaram multidões, romperam telhados, tocaram nas vestes de Jesus e clamaram por misericórdia. Todas elas tinham algo em comum: fé. Elas acreditaram que Jesus podia mudar suas histórias e essa crença as moveu. Da mesma forma, hoje, a fé continua sendo um convite para nos aproximarmos de Deus com sinceridade, levando nossas dores, nossos sonhos e nossas fragilidades. Deus continua ouvindo, continua agindo e continua honrando aqueles que confiam nele. A fé também nos ensina a esperar. Vivemos em um mundo apressado, onde tudo precisa ser imediato, mas Deus trabalha no tempo certo. A fé nos ajuda a descansar enquanto esperamos, a confiar mesmo quando o silêncio parece longo. A espera não é perda de tempo, é preparação. Deus fortalece nossa fé no processo, molda nosso caráter e nos ensina a depender menos de nós mesmos e mais dele. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Quando olhamos para a cruz,
entendemos o maior exemplo do poder da fé. Jesus confiou plenamente no Pai, mesmo diante da dor extrema. Sua obediência e entrega nos deram acesso à salvação. Pela fé, somos reconciliados com Deus, recebemos perdão e vida eterna. A fé nos permite viver não apenas para este mundo, mas com os olhos voltados para a eternidade. Ela nos lembra que esta vida é passageira, mas as promessas de Deus são eternas. A fé não é a ausência de lutas, mas a presença de Deus em meio a elas. Ela não elimina as tempestades, mas nos garante que não afundaremos. Quando Pedro andou sobre as águas, enquanto manteve os olhos em Jesus, permaneceu firme. Quando olhou para o vento, começou a afundar. Assim também somos nós. A fé nos chama a manter os olhos em Deus, não nas circunstâncias. Mesmo quando falhamos, Jesus estende a mão e nos levanta, mostrando que sua graça é maior que nossa fraqueza. Ao longo da caminhada cristã, a fé será constantemente provada, mas também constantemente fortalecida. Cada desafio vencido se torna um testemunho. Cada oração respondida se torna uma confirmação de que Deus é fiel. A fé nos transforma por dentro, muda nossa forma de ver a vida e nos dá esperança onde antes havia desespero. Ela nos lembra que Deus nunca abandona os seus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ao encerrar esta mensagem, que a fé seja renovada em seu coração. Que você se lembre de que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece confuso. Que você confie nas promessas da palavra, mesmo que os olhos não conseguem ver o cumprimento. Continue crendo, continue esperando e continue caminhando. O poder da fé não está em nós, mas no Deus em quem confiamos, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Se esta mensagem falou com você, permita que a fé seja mais do que palavras, que ela se torne uma prática diária, uma confiança constante e uma esperança viva. Que Deus fortaleça sua fé, renove suas forças e guie seus passos. Obrigado por estar aqui. Que a paz do Senhor acompanhe sua vida, hoje e sempre. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo agora. O seu like ajuda a levar essa palavra a mais pessoas que precisam renovar a fé e encontrar esperança. Quando você curte, você se torna parte dessa missão de espalhar o amor e a verdade de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida e obrigado por apoiar este canal.